De todos os lados, o mundo nos incentiva à impureza. De todos os lados, o mundo nos diz para cuspirmos nessa virtude tão belíssima que é a castidade, por meio de um mal vestir, mal falar, mal pensar e mal agir. Vejam, não basta muito, não precisa nem ir pra praia, nem pra shopping, é simplesmente sair de casa. E você vai ver a maioria, se não todas, as mulheres mal vestidas e homens também mal vestidos, sem camisa, com vestes curtas ou justas. No falar, porque não só hoje em dia tornou-se banal assuntos que antes eram tratados com toda a delicadeza e claro, né, uma intimidade própria do assunto. Então, não eram assuntos banais, mas hoje são. Não só isso, mas hoje tornou-se comum o uso de palavrões, não só pelos ímpios, porque deles a gente espera, mas pelos católicos, porque teoricamente não seria pecado. Isso é esquisito, no mínimo, porque todos os palavrões têm conotação sexual, todos eles. E mesmo não tendo, tem carga social de algo impuro. Então não é devido que um católico fale palavrões, e quem diz isso não sou eu. São Curadars disse que a boca de quem fala palavrões é como um esgoto do qual o demônio se utiliza para despejar suas impurezas sobre a terra. No pensar, porque não só hoje, obviamente com tudo, né? Obviamente vai se tornar comum e banalizada, e não só banalizada, mas mesmo aceitável esses pensamentos impuros que sobrevêm em todas as pessoas, e sempre, né, isso aconteceu, mas hoje é muito mais comum. Não só isso, mas também a literatura incentiva a impureza no pensar. Porque antes, cenas que retratavam alguma relação conjugal ou algum pecado contra a castidade eram extremamente implícitas, delicadas, sutis. Hoje em dia é um negócio tão escancarado, impuro e feio, e com a linguagem tão áspera. E é muito feio isso. Muito indevido de ler. E, em último lugar, a falta de modéstia, a impureza no agir. Não só na dessacralização e consequente profanação do ato conjugal, que é sagrado no matrimônio, e quando é feito fora é profanado, mas por carícias indevidas feitas entre namorados, inclusive na Igreja Católica, né, entre os católicos, carícias indevidas, e entre até pessoas que não são namoradas, se dizem amigas ou amigos com benefícios, que seja. Então, o antídoto para o mundo moderno é esse livrinho aqui, ó. Bem, não vejam o tamanho dele. Ele realmente é muito pequenininho. Ele tem menos de 50 páginas. Ele realmente é pequeno. Mas o conteúdo que ele tem vai ficar contigo para a vida inteira. Não tem livro melhor para o católico, principalmente recém-convertido, que está agora entendendo a virtude da castidade, que precisa entender os maus pensamentos, e aí tem uma sugestão, e aí pensa, meu Deus, será que eu pequei? Eu pensei em... Vamos entender, vamos entender. Como todo santo, aliás, eu gosto muito da escrita de Santo Afonso Maria de Ligório. Por quê? Porque Santo Afonso tem uma maneira tão objetiva e clara de escrever que é até um deleite, um suspiro de alívio ler o que ele escreve. Tudo na Igreja Católica é assim, é tão objetivo e claro, e você fica tão feliz lendo algo assim, né? Porque todas as suas dúvidas são esclarecidas. Eu gosto muito da escrita de Santo Afonso. Eu li também dele o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Fica aqui minha indicação. É um livro muito bom. Você entende perfeitamente o que é se conformar com a vontade de Deus. Que todos os santos falam, todas as pessoas falam, mas na prática a gente não entende muito bem. Do mesmo modo, esse livro aqui fala muito bem da castidade. Fala de forma muito precisa e muito clara, né? Do que é a castidade, como mantê-la, como ter essa virtude, né? Tá bom. Então, no começo, como todo santo, eles sempre utilizam dessa estratégia. Antes de falar do combate, da parte difícil,
Eles falam da beleza da coisa. Eles fazem um passeio conosco pelo jardim belíssimo da castidade, todos os seus frutos, todas as suas flores e lírios e rosas e tudo, né? Duas coisas muito interessantes que Santo Afonso fala. Obviamente, sempre referenciando outros santos. Peço perdão pelo barulho de fundo, mas eu tenho que gravar esse vídeo. Então, a primeira fala dele é sobre como a castidade torna os homens semelhantes aos anjos, que são puro espírito, então não tem deleites carnais, né? Não tem matéria. E o homem que é casto, que se desapega desses deleites carnais e não tem desejo nenhum por eles, mas simplesmente pelo amor a Deus, se torna semelhante aos anjos e, consequentemente, ao próprio Deus. Não somente isso, mas algo muito interessante que fica comigo até hoje, eu sempre lembro disso. Nosso Senhor não só foi virgem, foi casto por excelência, o maior exemplo de castidade que nós temos, mas ele escolheu para pai adotivo um virgem, escolheu para mãe natural uma virgem, escolheu para precursor um virgem, São João Batista, e amou com especial predileção um dos apóstolos que era virgem, São João Evangelista. Isso ficou muito comigo e eu acho tão bonito para esse inicial que vem a seguir, que é sobre os maus pensamentos. Então ele vai diferenciar os maus pensamentos que são pecado dos que não são pecado. E aí ele vai nos falar das três coisas: sugestão, deleite e consentimento. Sugestão é quando o pensamento logo vem à mente. Obviamente, estou considerando que ninguém se expôs à situação de pecado, porque se expôs em situação de pecado, já pecou. Mas a pessoa está lá fazendo o seu ofício, normalmente, e vem a sugestão do pensamento. O correto, né, o devido a se fazer, é você tirar esse pensamento da sua cabeça, de qualquer forma. Voltando à sua atividade, simplesmente falando, esse pensamento não veio de mim, voltando aos seus ofícios. Mas se você demorar demais, normalmente vai surgir o deleite, que é um pequeno prazer com esse pensamento. Então é um sinal que nossas almas não se desapegaram totalmente do pecado. E aí tem esse pequeno deleite no pecado, que não deveria existir. E aí vem, enfim, a crucial decisão: o consentimento. Você percebe a malícia do pensamento. Você irá continuar, persistir no pensamento, ou você irá de todas as formas combatê-lo e tentar tirar ele da sua cabeça? Se você escolheu a primeira opção, você pecou mortalmente. E por que mortalmente? Porque todo pecado contra a castidade tem matéria grave. E se tem vontade deliberada, consentimento, vontade deliberada, conhecimento pleno de que aquilo é um pecado, e matéria grave, que já tem matéria grave porque é contra a castidade, é pecado mortal. E se você não consentiu, graças a Deus você não pecou. Mas ele nos diz que se o deleite persistir por muito tempo, pode ser pecado venial. Mas, gente, eu não quero me estender muito nisso, porque é algo para ele falar. Eu estou simplesmente reproduzindo o que ele falou. Leiam esse livro porque ele me tirou muitas dúvidas a esse respeito dos maus pensamentos. Em seguida, ele vai falar sobre meios de preservar a castidade. E alguns desses meios, ele fala sobre a humildade, recorrer a Deus, fugir do ócio, essas coisas assim. E aí, no fim, ele dá precauções prudentes, que seriam a modéstia dos olhos, a vigilância sobre as inclinações, ou seja, a guarda do coração, a fuga das ocasiões, etc. E nos 2 capítulos seguintes, ele vai falar justamente sobre a modéstia dos olhos e sobre a guarda do coração, que são capítulos excelentes e muito valiosos. Nos 2 últimos capítulos, enfim, ele fala sobre a virgindade e o voto de castidade, que são as formas mais perfeitas de se viver essa virtude. Não são as únicas formas, mas são as mais perfeitas. Então, eu recomendo muito esse livro. Leiam esse livro, façam revolução contra o mundo moderno. Não sejam impuros.